Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios, capítulo de número 2. Nós vamos dar uma mergulhada na palavra. Eu só queria que acendesse aquelas luzes ali, por favor, porque senão fica muito escuro. 1 Coríntios, capítulo 2. É uma continuação àquilo que Deus tem feito em nosso meio. É uma continuação àquilo que o Senhor tem trabalhado em nós. O texto diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 2, por favor, tem o data show para mim aí funcionando? Eu preciso dele. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, não pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Amém. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, que essa palavra que nós temos estudado nestes domingos, e nós percebemos o nível de conhecimento, de revelação na Tua palavra, nos levando a uma comunhão maior contigo. Eu te peço que nessa noite, Pai, essa mesma unção, esse mesmo Espírito, esteja sobre as nossas vidas. E que nós possamos crescer, crescer, crescer para a glória do Teu nome. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Todos digam graças a Deus. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, tchau. Porque eu vou mergulhar agora. Eu vou mergulhar em águas profundas, em revelações profundas, na palavra de Deus. Não me incomode. Se você me chamar, eu vou te dar um beliscão. Amém? Você está pronto? Você está pronto? Você está preparado para a palavra nessa noite? Então presta atenção no que você vai ouvir. Anote. Grave. Preste atenção nisso. Semana passada, eu falei sobre essa carta de Paulo aos Coríntios. Eu falava que Paulo escrevia à igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente influenciada pela cultura grega, onde eles buscavam a sabedoria na filosofia, nos ensinamentos daquela época. E Paulo, então, tentando mostrar àquele povo que eles não deveriam tentar conhecer o Senhor pela filosofia, pela sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria humana. Nesse mesmo texto, Paulo diz que Deus escolheu as coisas vis para confundir as coisas grandes. E agora Paulo, então, falando com eles da sabedoria, Paulo pula para um outro assunto e começa a falar de 3 tipos de homens, 3 tipos de pessoas. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Semana passada, então, naquele domingo, eu dei uma ênfase muito grande em falar com vocês
sobre o homem natural. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês o homem espiritual. E você vai crescer muito nessa noite. Você vai ser dilatado pela palavra de Deus. Você vai esticar pela palavra de Deus. Quando Paulo fala nesse capítulo do homem natural, do espiritual e do carnal, Paulo pode estar falando aqui de 3 tipos de pessoas. O homem carnal é aquele que vive distante de Deus, separado de Deus. Ele vive preocupado com as coisas da carne, sua cabeça está voltada para o pecado, para a maledicência, para a mentira, para coisas que realmente são extremamente carnais, desonestas, coisas podres. Mas Paulo também fala do homem natural. Aquele que vê as coisas tudo de uma forma normal, como se nada, tudo é normal, tudo é natural. Ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Isso aqui que nós fazemos é loucura aos olhos dele. Ele não entende isso. O homem espiritual, Paulo, quando fala dele, já diz que este não. Este entende as coisas do Espírito. Ele discerne todos, e ele não é discernido, porque ele tem a mente de Cristo. Ele está em um passo mais avançado. Ele está à frente das demais pessoas. O homem espiritual, não importa seu nível de cultura, de inteligência intelectual, de diplomas, de formações, aonde ele chega, ele está acima de todos, porque ele tem algo que as pessoas naturais não têm, a unção de Deus sobre a sua vida. É simples de explicar isso. Eu estava um dia pregando numa igreja e eu conheci 2 pessoas que me chamaram muito a atenção. Primeiro eu conheci um juiz da cidade, que estava no culto, e convertido, líder de célula. E ali, conversando com o juiz, veio um outro irmãozinho, muito simplesinho. E o juiz me apresentou o irmão. Falou: pastor, esse aqui é o diácono fulano de tal aqui da igreja. Ô irmão, pai do Senhor, você está bom? Tudo bem. Aí o juiz foi me contar a história. Aquele irmão é que ganhou o juiz para Jesus. Agora, quem era aquele irmão? O pipoqueiro. Que vendia pipoca de fora do fórum. Aonde o juiz passava todos os dias. E o irmãozinho, que é o pipoqueiro, ao passar ali, o juiz se cumprimentava: bom dia, doutor, tudo bem, excelência, como é que o senhor está? Um dia, ele para e diz: doutor, posso falar uma coisa para o senhor? Pois não, o que foi? Sabe, Deus falou isso, isso e isso comigo sobre você. Ele já assustou. Um dia o juiz estava numa situação complicada, passando lá: doutor, eu estou orando pelo senhor. Então, ora nesse propósito aqui por mim. Deus o ouviu, Deus o abençoou, as portas começaram a se abrir, e o juiz começou a pensar: esse pipoqueiro tem alguma coisa diferente. E sabe qual é a diferença que o pipoqueiro tinha do juiz? É que o pipoqueiro tinha a mente de Cristo. A mente de Cristo. Ela faz a diferença, é o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando justamente de ter a mente de Cristo, de ser espiritual. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas que são naturais, são carnais e são espirituais, ao mesmo tempo também eu vejo essas 3 pessoas como 3 estados que muitas vezes eu e você nos encontramos. Porque tem dia que a gente está na carne, tem dia que a gente está natural e tem dia que a gente está no espírito. A palavra de Deus diz que nós devemos estar constantemente no espírito. Então existe uma luta dentro de nós. O que eu e você precisamos entender e perguntar a nós mesmos: se em mim existe um homem carnal, se em mim existe um homem natural, e se em mim existe um homem espiritual, em qual deles eu fico mais tempo? Quem é você? Qual deles sobrepõe na sua vida? Qual deles te domina mais? A sua carnalidade,
a sua espiritualidade ou a sua naturalidade? Qual? Sabe, esse texto ele é muito profundo. Por quê? Porque quando eu comecei a analisar esse texto, e Deus foi abrindo o leque de entendimento nessa palavra, me conduzindo àquilo que eu estou tanto procurando e orando por vocês, que é nós seguimos pela rota do avivamento, um avivamento pessoal. O homem foi criado um ser espiritual. O homem não foi criado um ser natural. O homem não foi criado um ser carnal. O homem foi criado um ser espiritual. O homem foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. E como é Deus? João 4, na conversa de Jesus com a samaritana, ele diz: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, um ser espiritual. Mas se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três em um só, e se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos trino também. Nós somos corpo, alma e espírito. Aí nesse banco assentado, aí aonde você está, tem 3 pessoas assentadas. Tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Eu e você precisamos entender isso. Quando Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, preste atenção nisso. Isso é muito poderoso que eu vou falar agora. Deus fez o homem a imagem e a semelhança. Como eu posso ilustrar isso? Pense numa luva. Luva que você coloca na mão, que você veste na sua mão. Uma luva, pense numa luva. Imagine uma luva. A luva é a imagem e semelhança de quê? A luva é imagem e semelhança de quê? De quê? De quê? Da mão. A luva é a imagem e semelhança da mão. Mas luva tem o poder de vir aqui, pegar isso aqui e colocar aqui? Não. A luva se parece com a mão, ela é a imagem e semelhança da mão, mas a luva sozinha não consegue vir aqui, pegar esse copo d'água e colocar na sua boca. A luva sozinha não pode fazer nada. Para que a luva, que é a imagem e semelhança da mão, possa fazer alguma coisa, ela precisa ser vestida pela mão. Ou seja, a mão precisa entrar dentro dela. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a luva de Deus. Se Deus não entrar dentro de mim, eu só serei uma luva. Você compreende isso? Se a presença de Deus não me encher, ou você já teve a sensação de que vestiu a luva, mas um dedo ficou fora. E aí você tenta movimentar, você movimenta o dedo, mas a parte da luva não vai. Por quê? Porque está fora. Às vezes entrou 2 dedos num dedo só. Você sabe o que eu estou falando? É quando a mão está dentro de mim, mas não me preencheu todo. Eu tenho Deus, mas eu não estou cheio dele. Então não preencheu todo. Somos a imagem e semelhança de Deus. A luva é a imagem e semelhança da mão, mas ela sozinha, ela não tem vida. Ela não tem vida. Imagem e semelhança de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Diga comigo: espírito, alma e corpo. O texto está dizendo o quê? Espírito, alma. Nós temos a tendência de falar: eu sou corpo, alma e espírito. Não, eu sou um espírito, uma alma e um corpo. Por que eu digo dessa forma? A palavra de Deus, ela nos diz uma coisa muito interessante: espírito, alma e corpo. Quando Deus criou o homem espírito, alma e corpo. Mas quando o homem caiu no pecado, o homem se transformou corpo,
alma e espírito. Eu vou te explicar isso de uma forma melhor. Vamos lá. O espírito humano. Você tem um espírito. É esse espírito humano que se comunica com Deus. É esse espírito humano que quando você morre, o corpo é sepultado, o pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Você tem também uma alma e você tem também um corpo. O texto, deixa eu voltar aqui, o texto diz espírito, alma e corpo. Então você é um espírito, uma alma e um corpo. Em Gênesis, capítulo de número 1, parece que a pilha aqui não me ajudou, viu? Está fraca, estou apertando, não vai. Vamos lá. Gênesis 1, 27 e 28, a palavra de Deus diz: e criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e as aves dos céus. E sobre todo animal que se move sobre a terra. Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Gênesis 1. Você sabe onde é que o homem foi criado? Em Gênesis 2. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Se Deus criou o homem, no capítulo 2, versículo 7, e se Deus criou a mulher, no capítulo 2, versículo 22, com quem Deus estava conversando no capítulo 1, 27 e 28, dizendo que o fez a imagem e a semelhança e lhe deu poder sobre a terra? O espírito do homem. Deus fez primeiro o espírito do homem. E ao fazer o espírito do homem, então, o que Deus faz? Deus, agora, a Bíblia diz, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vamos dividir esse versículo em 3 partes. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Primeiro Deus faz o homem do pó da terra. Depois Deus sopra no homem o fôlego de vida. E quando o fôlego de vida com o pó da terra se encontram, ele se transforma em uma alma vivente. Deus fez sabe aquele manequim que você vai na loja e não tem lá o homem, a mulher, com uma roupa, vestido e tal? O que Deus fez? Deus fez um manequim. Só que Deus fez um manequim de barro. O homem sem o espírito, ele é como um boneco, um manequim. Ele não mexe, ele não tem vida. Ele é inanimado. Deus fez aquele boneco de barro, e era como um manequim ali, deitado no chão, só que, ao invés de ser de plástico, ele era de barro. E agora Deus chega naquele manequim, naquele boneco de barro, e sopra o fôlego de vida. E aquele manequim, aquele boneco, que não tinha vida, que não tinha sentimento, que não tinha nada, que era inanimado, ele recebe o fôlego de vida e se torna então uma alma vivente. Sabe, o homem sem o espírito, ele é como um boneco de barro, como um boneco de carne. Tanto é que quando alguém morre, ninguém fala assim: oh, que horas que o João vai ser sepultado? Não, que horas que o corpo do João, já não é mais o João, já é o corpo. Porque o João é a personalidade, é a alma, é o espírito. Sabe, esse texto ele é muito interessante, porque ele me mostra 2 coisas que a ciência não pode negar.
A primeira é que o homem veio da terra. E a segunda é que para a terra ele voltará. Nenhum cientista pode negar isso, mesmo porque nós temos médicos aqui e pessoas que cuidam, nutricionistas aqui, que cuidam de alimentação. Você sabe perfeitamente, quando uma pessoa está enferma, ela vai ao médico. Olha, você está doente, você está precisando de ferro, você está precisando de cálcio, você está precisando de fósforo. Tudo que tem na terra é o que tem em nós. Então, se tem uma coisa que não dá para negar, é que o homem veio da terra. Oxigênio, nitrogênio, carvão, hidrogênio, potássio, magnésio, iodo, tudo isso está na terra. Alumínio, tudo isso está em nós. E quando nós morremos para a terra, nós voltamos. Mas vamos seguir. Deus soprou-lhe na narina o fôlego de vida. Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Interessante que a palavra aqui é interessante, porque diz assim, olha, a Bíblia diz, e formou o homem do pó da terra. E formou o homem do pó da terra. Sabe a palavra pó da terra? Terra aqui, a palavra traduzida no hebraico aqui é Adamá. Adamá. Interessante que a Bíblia diz, e formou o homem do pó da terra. E depois diz, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. A palavra usada aqui para fôlego é ruá no hebraico, pneuma no grego e espírito no português. Deus soprou nele o espírito de vida. E aí então ele se transforma em uma alma vivente. Alma. No hebraico, alma é nefesh. No grego, alma é psique. Daí deu a psicologia. Daí deu a psiquiatria. Psique, alma, a sede das nossas emoções, a sede dos nossos sentimentos. O que mais eu poderia dizer? A nossa intelectualidade, o nosso raciocínio. Se você está triste, é a sua alma que está triste. Interessante é que a alma comunica com o corpo e o corpo se comunica com a alma. Se a alma está triste, o semblante cai do rosto. Mas o mesmo corpo também pode se comunicar com a alma. Por quê? Porque a partir do momento que você está triste, aí alguém fala galinha caipira, você se alegra. E a alma muda o semblante. Eu gosto muito daquele chocolate 70, Cacau Show. Quando a alma está triste, eu gosto do negócio daquele. Alegra na hora. Vai pela carne e para na alma. Pastor, tudo bem, legal, estou aprendendo aí. Nós não podemos pegar os pensamentos das pessoas, porque são questões de alma. Estão no cérebro. Cérebro é química. E quando eu digo química, eu quero dizer que existe uma questão hormonal. São os neurotransmissores, que têm tudo relacionado à alma, com os sentimentos da pessoa. Mas o que me chama mais atenção dentro disso aqui é que a alma é a pessoa. A alma é a sua essência, é a sua personalidade. O corpo é só um boneco. Mas quando junta com o espírito, aí você tem uma alma. Se eu posso me explicar, e se eu posso te explicar, então eu diria, você é um espírito que possui uma alma e habita dentro de um corpo. Essa é a explicação do ser humano. Eu sou um espírito que possui uma alma e moro dentro de um corpo. Esse corpo é minha casa. Um dia essa casa vai deteriorar, vai acabar, vai apodrecer. E o espírito volta para Deus que o deu. É interessante nós compreendermos isso para entender o que Paulo está querendo dizer. Eu estou só na introdução da mensagem, eu não sei se vou conseguir acabar isso hoje. Mas o que eu e você precisamos entender é que no plano original de Deus, Deus nos fez um espírito que possui uma alma e tem um corpo.
Mas quando o pecado entra na vida do homem, o homem deixa de ser um espírito que possui uma alma e tem um corpo. E o homem passa a ser um corpo governado pela alma com um espírito morto. Porque o pecado mata, mortifica o espírito. Eu vou te mostrar isso. Imagine uma empresa. Nós temos lá o patrão, o gerente e o funcionário. Ok? Quem nós temos? Patrão, gerente, funcionário. Quando Deus criou o homem, o espírito era o patrão. A alma era o gerente. E o corpo era o funcionário. Mas quando o homem peca, ele entra numa desarmonia consigo mesmo, e a alma que era gerente passa a governar, e passa a ser o patrão. O corpo passa a ser o funcionário, e o espírito morre. O espírito da pessoa morre, ele fica mortificado. E a pessoa agora, ela anda pelas suas emoções, o que dá na cabeça, na vontade, ela vai e faz, ela fala. Por quê? Porque ela está completamente direcionada pela alma. O espírito dela, que tem contato com Deus, está morto. Morto por quem? Morto pelo pecado. Por isso, quando Jesus encontra com um dos maiores líderes, um grande príncipe do farisaísmo, Jesus, conversando com Nicodemos, Jesus diz para ele: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ele não entende, como eu, sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe e sair de novo. Jesus diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, importa nascer de novo. Ou seja, o seu espírito precisa viver, porque o seu espírito está morto. A Bíblia, ela diz, interessante, porque há uma passagem que vai nos falar algo muito interessante. Depois desse texto, João 3,3, Efésios 2, vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, dentre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda o quê? Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. O novo nascimento é o seu espírito que estava morto pelo pecado, agora acorda. Opa, as coisas de Deus, gente, é diferente. Sabe, antes eu ia na igreja, porque era como uma religiosidade. Agora eu tenho prazer, eu quero sentir a palavra de Deus. Começa a te dar uma coisa que você nunca teve: fome pela palavra de Deus, sede pela palavra de Deus, fome por Deus. Seu espírito agora está vivo, ele precisa comer, ele precisa beber. A vontade de querer Deus na sua vida simboliza a saúde do seu espírito. Mas como toda pessoa, quando está doente, perde o apetite. Quando o seu espírito está doente, você não tem fome de Deus. Você não quer saber de Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela é muito interessante. Pastor, e agora então? Quando eu entreguei minha vida para Cristo, o que aconteceu? Agora o meu espírito que era morto, ele volta ao plano original, ele volta a ser o patrão. A alma continua sendo o gerente e o corpo é o empregado. Mas não se deixe enganar. Porque a carne, junto com a alma, sempre lutará contra o seu espírito. É o velho homem que existe dentro de nós. Eu tenho dito, quando você se converte, quem se converte não é sua carne, é o seu espírito. Sua carne não converte, não. Sua carne, você tem que matar ela todo dia. Amanhã cedo, quando eu levanto, a minha carne levanta comigo e começa a colocar junto com a minha alma um monte de besteira na minha cabeça. E aí o meu espírito, então,
fortalecido pela palavra de Deus, diz: eu não posso. Essa luta entre carne e espírito, ela dura até o dia em que nós partimos da eternidade. Ou o dia em que Cristo voltar. Mas o que eu acho interessante é que Paulo aos Gálatas, ele fala, e isso é interessante. Ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos preveni, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São as obras da carne. E isso traz consequência. E eu poderia dizer de duas. Em Romanos 8:6, a Bíblia diz: porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Porquanto a inclinação da carne também é o quê? Inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne, o que a Bíblia está dizendo? Não pode agradar a Deus. Essas são consequências. Inimizade com Deus, morte, não agradar a Deus. E ainda tem uma outra, uma quarta. Em Gênesis. Quando Adão e Eva pecam. Então Deus começa a dar as consequências. Deus diz para o homem: no suor do teu rosto comerás o teu pão, e a terra, ela dará o fruto, mas estará com dores. E você com dores, você com sofrimento, você vai buscar o seu alimento. Essa é a sua consequência. A mulher, ele diz: você dará a luz com dores. Aí, na hora da gravidez, você vai sentir dor, problema de Eva, mulheres. E o seu desejo será para o seu marido. Agora, o que me chama a atenção nessas sentenças é quando Deus diz assim: Deus diz para o homem: Adão, tu és pó, e ao pó te tornarás. Diga comigo: tu és pó, e ao pó te tornarás. O que Deus falou para Adão? O que Deus falou para Adão? Tu és. E o que Deus falou para a serpente? Então disse o Senhor à semente: porquanto fizestes maldita, serás mais do que... Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias. O que Deus falou para Adão? Tu és. O que Deus falou para a serpente? Vai comer pó. Está entendendo? Deus diz para Adão: você é pó. E Deus diz para a serpente: você vai comer pó. Bom, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso: quais são as obras do pó ou da carne? Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, parará, 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 parará. Essas são as obras da carne. São essas obras que sustentam a serpente na sua vida. Põe a serpente para jejuar, e ela vai sair de você. Quem está entendendo? Diabo, serpente, você vai comer pó. Todo ser que vive precisa se alimentar, inclusive Satanás. Para Satanás ser alimentado, eu preciso pecar. Porque são os meus pecados que produz alimento para ele. É por isso que vem gente que você expulsa o demônio hoje, daqui 1 ano você está expulsando o demônio dele, daqui 10 anos está caindo demônio. Não liberta. Não liberta. Por quê? O diabo sai, chega ali fora, ele dá comida para o diabo volta. Você está entendendo, irmão? Amém? Eu ainda não consegui entrar no texto. Eu estou na introdução. Sabe, é incrível isso. A Bíblia está dizendo, e Paulo aos Gálatas, aos Romanos, mostrando as consequências do pecado. E agora que a serpente, ela vai se alimentar de pó. Ou seja, interessante que esse texto de Gálatas 5,19, a palavra
no grego ali também é a mesma palavra que define terra para Adão, pó. É o mesmo pó que Deus usa para falar em Gálatas, Adamá. Bom, pastor, agora eu já sei do pecado. Eu já sei de tudo isso. E como é que eu faço? Bom, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, que o pecado é uma lei. O pecado não é apenas um ato. O pecado, ele é uma lei que habita dentro de nós. O texto vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Presta atenção nisso, é profundo isso. Paulo está falando assim, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Isso acontece com todos nós. E o mal que está que está diante de mim, que eu não quero, ele sempre está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Diga comigo assim, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Havia uma lei entre os romanos, quando Paulo fala isso, escrevendo para os romanos, uma lei, uma condenação de morte. Quando uma pessoa cometia um crime de homicídio, ele matava alguém, então ele era condenado à morte. Em alguns casos, os romanos crucificavam as pessoas. Em outros casos, ele era apedrejado. Mas também havia uma forma de condenar a pessoa. Ele pegava o defunto, a pessoa que foi morta, e amarrava no corpo dele. E aí ele tinha que andar com o corpo morto a vida inteira. Ele ia dormir, ele ia com o defunto, deitava. Ele levantava, ia no banheiro, lavar o rosto, o defunto ia com ele. Era a condenação dele. Sabe o que acontecia? Aquele corpo apotrefado começava a adoecê-lo, até que ele também morresse. Por isso ele diz, quem me livrará desse corpo de morte? Que era aquele corpo do morto que ele carregava. Era a lei. Paulo agora, ele está falando para nós que ele está debaixo da lei do pecado. O pecado é uma lei. Por mais que você não queira pecar, deixa eu te dizer uma coisa, você vai pecar. Você entende isso? Por mais que você tente ser correto, você não vai conseguir. É por isso que Jesus veio ao mundo. É por isso que a graça de Deus veio ao mundo, para nos ajudar. Eu poderia falar sobre graça aqui, mas eu não tenho tempo. Eu só quero que você entenda uma coisa. O pecado é uma lei. Pastor, mas se pecado é uma lei, como assim o pecado é uma lei? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Ou se o pecado é uma lei, como assim é uma lei? Deixa eu te explicar. Você já ouviu falar na lei da gravidade? Se eu solto esse aparelho aqui, o que acontece com ele? Ele cai. É uma lei. Não tem como quebrar isso. Se eu subir num prédio e pular de lá, eu vou cair. É uma lei. O pecado também é uma lei. Por mais que você tente acertar, mais erros você vai cometer na vida do que acerto. Por isso Jesus morreu na cruz pelo seu lugar, para que ao errar, você confesse os seus pecados são perdoados. Bom, mas se o pecado é uma lei, como a força da gravidade, e o pecado habita em mim, me tornando um homem natural, e se eu não vigiar até carnal, como é que eu vou vencer essa lei? Como? Para me tornar uma pessoa espiritual. O que eu faço? Romanos vai dizer que a lei do Espírito, Romanos 8, 2, deixa eu ver se eu acho esse texto, Romanos 8, 2, não estou achando, mas vai dizer o seguinte lá, porque
pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado. Bom, onde eu quero chegar com isso? Presta atenção. Como é que eu quebro uma lei? Como? Só fazendo uma outra lei. Você é vereador, em Belo Horizonte, você sabe como é que funciona. Os juristas, doutores. A lei da gravidade existe? Existe. Tem como quebrar a lei da gravidade? Tem. Como? Arquimedes? Essa é física, né? Química, não é física, é química. Sara? Português. Não estou enrolado. Existe uma lei chamada a lei do empuxo. Arquimedes. Arquimedes descobriu a lei do empuxo. Eu não vou entrar, é profundo a gente falar, mas é só para você entender. O que é a lei do empuxo? Se eu subir num prédio e saltar, eu caio. Mas se eu entro num avião pesando toneladas, ele quebra a lei da gravidade, por causa da lei do empuxo. Se eu entro na água, eu afundo. Mas se eu estou dentro do navio, a lei do empuxo, um submarino, ele não vai afundar. O pássaro, ele quebra a lei da gravidade toda hora, através da lei do empuxo. Pastor, o que é isso? Eu não vou te falar não, você vai ter que pesquisar depois, é até bom para você que lembrar os tempos aí, né, de ensino médio. Presta atenção nisso. O que eu poderia dizer é que a lei do pecado me puxa para baixo, mas quando eu entro na lei do Espírito, ela me leva para cima. O pecado é uma lei que me derruba, mas o Espírito também é uma lei. Romanos fala isso, porque a lei do Espírito me livrou, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, como é que eu vou vencer isso? Eu vou entrar na outra lei. Eu sei que existe a lei do pecado, mas então eu vou entrar na lei do Espírito. Pastor, como é que funciona isso? É simples. Paulo diz, Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ei, ouça isso. Você não vence a carne lutando contra a carne. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Pum, vai lá e faz. Eu não vou xingar, eu não vou. Aí você xinga. Eu não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo. Aí você vai lá e faz. Você não vence a sua carne fazendo penitência. Você não vence a sua carne fazendo sacrifício. Você não vence a sua carne matando a carne, lutando contra ela. Presta atenção nisso. Porque é uma lei. E você vai conviver com isso. Mas você vence a sua carne quando você se enche do Espírito. Quando você anda no Espírito, você não cumpre as concupiscências da carne. Por quê? Porque aquilo não te atrai mais. Eu tomava cerveja. Eu fumava. Muitas vezes eu tentei parar de fumar na minha vida, tentando pela minha própria vontade. Eu não vou fumar, e eu fumava. Eu não vou fumar, eu ficava nervoso. Mas quando eu me enchi do Espírito, eu posso ir em qualquer lugar onde as pessoas fumam, eu não sinto a menor vontade de fumar. Porque eu fui livre, eu estou noutra lei. Eu não estou na lei da carne, eu estou na lei do Espírito. Eu posso entrar em qualquer ambiente onde as pessoas bebem, para mim não faz diferença. Por quê? Porque eu não estou lutando. Eu não posso. Não, quando você se enche do Espírito Santo, os valores mudam na sua mente. As coisas começam a ter significados diferentes. E aquilo não passa a te atrair mais. É o que nós chamamos de libertação. A Bíblia diz que existe uma luta. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. É uma briga dentro de você. E aí um índio converteu. E foi pregar sobre isso lá na tribo.
E ele pregando, olha, dentro de nós, na linguagem indígena dele, ele falava, dentro de nós existem dois cães, dois cachorros ferozes. E esses dois cachorros ferozes, eles lutam um contra o outro, como Paulo está dizendo, porque a carne luta contra o espírito. E ele pregou essa mensagem. E aí um índio o interrompeu no meio da mensagem e falou, tudo bem, tem dois cachorros dentro de mim que lutam. Tem. Um é a carne, o outro é o espírito. É. E aí esse índio fez a pergunta para aquele pregador. Falou assim, e qual dos dois vence? E aquele pregador índio parou e disse assim, vence aquele que você alimentar mais. Essa é a resposta. Se você alimentar sua carne, você não vai permanecer no espírito. Se você alimentar o seu espírito, você não vai permanecer na carne. Ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Ou a palavra de Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra de Deus. Porque quanto mais na vida de pecado você tiver, mais distante da palavra você estará. A pergunta que não quer calar é: quem você tem alimentado mais? É muito fácil. Eu sou um homem natural, porque você se alimenta só de coisas naturais. Ah, eu sou um homem carnal, porque você se alimenta só de coisas carnais. Ah, eu sou um homem espiritual, porque você se alimenta de coisas espirituais. Dizem que a gente é aquilo que a gente come. Então, o que o seu espírito tem comido? Que alimento você tem dado? Paulo, ao escrever essa carta aos Coríntios, ele estava dizendo, mostrando para eles, olha, não sejam naturais, não sejam carnais, vocês precisam ser espirituais, ter a mente de Cristo. Quando eu sair daqui, eu tenho várias opções. Eu tenho a opção de chegar em casa e assistir um filme. Eu tenho a opção de chegar em casa e ler um livro. Ou ler a Bíblia. Quando você saiu de casa para vir aqui, você tinha várias opções. Você poderia ter ido a outro lugar, mas você veio aqui alimentar o seu espírito. Outros preferiram ir em outros lugares, alimentar a carne ou a própria... Eu não quero dizer, e aí eu peço a vocês que não me interpretem mal, eu não quero dizer que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer... O que está em questão aqui é com que você tem se alimentado. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo me convém. Então, cabe a mim entender que eu preciso me alimentar das coisas físicas desse mundo. Por exemplo, eu não leio só livro evangélico, não. Eu leio muita literatura, eu leio muita coisa. Mas o que eu não posso é mergulhar no mundo do secularismo, ainda que eu precise dele, porque você precisa. Por exemplo, eu citei coisas aqui que é coisa de escola. Quando eu falo de lei de física aqui, coisas que eu já estudei, que eu já li. Eu preciso disso. Mas eu não posso ignorar isso. Entende? Eu não posso. Eu não posso. Aí eu vou fechar minha Bíblia e vou contar uma historinha que eu ouvi quando eu me converti. Ela foi importante para mim. Prometo que eu não gasto 3 minutos. Havia um fazendeiro, numa terra distante daqui, num lugar que nós não sabemos bem aonde é, mas que lá ele morava na fazenda e tinha um rio caudaloso, com muitas águas. E esse homem falou assim, os meus filhos, quando crescer, eles vão para a cidade. E todos eles vão estudar. Coisa legal. Boa. E o filho mais velho, então, cresceu, e o pai o enviou para a capital,
E ele foi estudar. Procurou uma profissão e passou no concurso, na faculdade e tal, e foi estudar, aliás, passou no concurso, no vestibular, e foi estudar. E estudou muitos anos, muitos anos, muitos anos, muitos anos. Depois de muitos anos fora de casa, ele resolve voltar para ver o pai, a mãe, rever os irmãos, e ele volta. E quando ele está chegando em casa, para surpresa dele, havia acontecido uma enchente, que derrubou ali as pontes, e tinha um moço matuto, que vivia da pesca, e agora, aproveitando que não tinha ponte, com a canoinha dele para transportar as pessoas de um lado para o outro. E quando ele chegando ali, então, quando ele chega ali, cadê a ponte? Aí o garoto vem e fala, olha, a ponte felizmente caiu. Como é que eu faço para ir na casa do meu pai? Olha, só tem um jeito. Você vai ter que deixar o carro aí e entrar no barco comigo. Mas não tem outro jeito. Então tudo bem. E aí, ele entra na canoinha e o menino começa a remar. E o rapaz, então, vira para ele e diz assim, olha, como é que você chama? Eu chamo Joãozinho. Tudo bem, Joãozinho. Joãozinho, me fala, você trabalha aqui nesses rios, vamos conversar sobre hidrografia, vamos falar sobre os rios do Brasil. Me conta, qual é o maior rio do Brasil? Moço, sei não. Eu sei que esse aqui é bem grande. Não, mas você não sabe nada? Não. Você nunca estudou geografia? Não. Bom, então, você é pescador? Sou. Então, você vai me falar sobre peixe. Nós vamos conversar aqui sobre a ciência. O que você entende de ciência? Moço, ciência? Não entendo nada, não. Mas como é que você não entende ciência? Não, eu não tive. Não, mas você não entende geografia. Você não entende ciência. Quanto você cobra para fazer esse transporte? Eu cobro aqui 10 mil cruzeiros. É? E aí? De matemática você entende? Eu também não. Então você é um burro. Você não entende matemática, você não entende português, você não entende geografia, você não entende história, você não entende nada. Você não sabe nada. Daí a pouco o barco bate numa pedra. E começa a entrar água no barco. E o barco, então, começa a afundar. E o garoto vira para aquele moço estudado e falou assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor estudou geografia, né? O senhor estudou matemática, o senhor estudou português, o senhor estudou história, o senhor sabe tudo isso. Sei. O senhor sabe nadar? Não. Ele falou, então fica com Deus, que eu estou indo embora. Lembra um dia que eu disse? Nem todo mundo é esperto o suficiente, nem todo mundo é ignorante. Lembra disso? Todos somos inteligentes, todos somos ignorantes. Aprenda da vida, mas não esqueça o essencial. Porque é isso aqui que vai te salvar. Vamos nos colocar em pé nesse momento.